Olá pessoal, aqui professor Bruno Arruda, no Redação para Aprovação, a nossa trilha de estudos para concurso. Esse aqui com foco, com objetivo no concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Nossa última videoaula da semana 2. Bom, então quem não conseguiu atualizar a semana 1, semana 2, é muito importante deixar em dia, porque a semana 3 a gente vai vir com os autores. Não vai ser uma semana tão densa, tão cansativa como esses dias, até em questão de material, porque tudo que eles vão pontuar, eles vão trazer. Quem seguiu a sequência, quem fez os estudos dos materiais nesses dias, vão ver que não vai ter tanta dificuldade de compreender um ou outro conceito. Às vezes é só uma temática que não foi tão abordada diretamente, que a gente vai ali pontuar nesses autores, nesse campo teórico, mas que não vai fugir do que foi falado sobre direitos humanos, não vai fugir do que foi falado sobre essa concepção integral do estudante, a sua participação, criticidade, não vai fugir de nada disso. Então é só para não acumular, ou quando eu for pontuar os autores de alguma maneira, mas nossa, ele pontuou muito direto os autores, porque esse é o objetivo. Na parte teórica é pontuar de maneira muito direta ali, bem objetiva mesmo, porque toda a base você já teve nessas 2 semanas anteriores. Vamos lá então, hoje vou falar sobre o programa Escola de Tempo Integral, o material que é apresentado no edital, e a política de educação especial do estado de São Paulo, certo? Então, sem muita conversa, vamos lá. Para a gente entender aí, ele traz o material, o contexto histórico. Então, todo o material ele vai contextualizar o que vai ser apresentado. Então, nesse caso, antes de apresentar de fato o programa, aí, a educação de ensino integral, de tempo integral, ele vai apresentar um contexto. Então são os processos aí históricos de busca democrática, de reabertura democrática, de uma educação pública, uma gestão democrática. Então ele destaca, ressalta que a escola como instituição democrática inclusiva, com a responsabilidade de promover a permanência e o sucesso de toda a sua população estudantil. Então, diante de toda a trajetória da sociedade brasileira, a escola tem aí essa responsabilidade aí de ampliar as oportunidades educacionais, ampliar as experiências, colocando o estudante de maneira crítica, criativa, reflexiva nesse contexto do mundo digital, dessas multiculturalidades. Então a escola tem essa responsabilidade, é por isso que eles apresentam a escola de tempo integral. Bom, então defende-se que para contribuir com o desenvolvimento, o avanço dessa geração e de futuras gerações, uma escola que tenha o tempo também. Então maior tempo integral quer dizer o que ficava antes de 4, 5 horas na escola. A proposta é que fique de 7, 8, 9 horas, vai estender esse tempo, o tempo relógio, tá bom? Esse tempo integral é o tempo relógio, que não necessariamente tem uma relação com a educação integral. Se a gente for ser mais crítico, você pode desenvolver uma educação integral dentro de um espaço de tempo comum que a gente conhece. Mas aqui entende que para garantir essa educação integral, também deve-se estender o tempo, ou poder oferecer, oportunizar mais experiências. Então aí vai contribuir com a questão esportiva, artística, vai ampliando as possibilidades. Aí, continuando, vai trazer a concepção. Qual é a concepção que o programa ressalta, destaca? O programa de ensino integral definiu um modelo de escola que propicia aos seus alunos, além de aulas que constam no currículo escolar, que é a base, oportunidades para aprender a desenvolver práticas que irão apoiá-los no planejamento e execução do seu projeto de vida. Então não basta, no entendimento deles, aquilo que a gente conhece como a da educação básica, né? As áreas básicas de conhecimento, mas precisa ampliar, oportunizar mais vivências, mais experiências para contribuição e formação
desse sujeito, desse indivíduo, para que ele possa ter uma dimensão e projetar a sua vida, ampliar para poder projetar a sua vida. Então ele fala aqui do regime de dedicação plena integral, que estabelece a atuação de profissionais por 40 horas semanais. Então tem o programa do governo do estado, em que o profissional pode aí sim se dedicar 40 horas semanais, ou seja, 8 horas por dia, que foi uma das opções para quem se inscreveu no concurso. Você tinha lá duas opções: trabalhar 25 horas ou 40 horas, tem essa dedicação integral. É claro que aquele que se dedica integralmente, o seu salário é maior. Então, diante disso, tem todo esse projeto, esse movimento do governo do estado. Muitas escolas passaram a ser de tempo integral, outras estão em processo de transição, mas a tendência é que a maioria, né, talvez até todas, entrem nesse projeto, nesse programa, tá bom? Ainda mais que o governo do estado tem a responsabilidade ali dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, a maior parte, o maior público que eles atendem. Então há uma perspectiva de ampliação, ou que todas as escolas estejam nesse programa. Aí ele vai ainda, né, pontuar essa concepção. Programa ensino integral. Então aqui vamos entender então o programa ensino integral, que tem relação do tempo integral. E é claro, se o tempo é integral, espera-se, e o objetivo é que o desenvolvimento também seja integral, né, que vise aí as diversas dimensões do estudante. Aspectos: jornada. Então, a jornada integral do aluno, ele permanece o tempo inteiro na escola, esse período integral de 8 horas na unidade escolar, com currículo integralizado, matriz flexível e diversificada. Então, cada unidade dentro do seu projeto, a discussão do seu conselho de escola, do seu projeto pedagógico, ouvindo estudantes a partir do grêmio estudantil, os profissionais de educação, famílias, liderança, ou seja, com toda essa construção coletiva, eles vão aí projetar, vão desenvolver o plano deles, né, o projeto pedagógico, entendendo aí o que é esse currículo integralizado, matriz flexível, diversificada de acordo com cada realidade. Escola alinhada com a realidade do jovem. Então, acabei de destacar a questão do grêmio estudantil, da escuta. Uma escola de tempo integral, ela é ainda mais necessária, é muito mais ainda imprescindível essa escuta dos estudantes, essa sensibilidade, porque se no tempo, vamos dizer aqui, normal, de 4, 5 horas, é importante, imagina o estudante ficar 8 horas na escola. Então essa escuta, essa sensibilidade é muito maior. Então tem que estar ali, né, essa corresponsabilidade aumenta. Estão preparando o estudante para realizar seu projeto de vida e ser protagonista. As palavrinhas-chave, né? Todo esse percurso, sem dúvida, você foi anotando as palavras-chave: protagonista, projeto de vida, tudo. No próprio material, no exercício que eu apresento, tem o link. E um dos objetivos, qual era um desses objetivos? Você desenvolver 4 palavras-chave. Já falei isso em outros vídeos, mas isso não é à toa. 4 palavras-chave, de acordo com cada material, que são, depois eu vou compartilhar com vocês o resultado dessas palavras-chave para cada participante, e a partir de cada palavra-chave você vai desenvolver um raciocínio. Então essas palavras-chave aí vão ajudar bastante. Infraestrutura com salas temáticas, sala de leitura, laboratórios de ciências e de informática. Bom, então tem esses espaços diversificados e esses espaços temáticos para potencializar, contribuir, colaborar, ampliar a experiência e o aprendizado dos estudantes. Professores e demais educadores em regime de dedicação plena e integral. Então, aqueles esperam e desejam ampliar e ter os profissionais que vão se dedicar unicamente a essa unidade escolar. Como eu falei, alguns tiveram essa opção no momento da inscrição. Concepção do modelo pedagógico do Programa de Ensino Integral em São Paulo. São esses os 4 princípios.
a educação interdimensional. Então, as diversas dimensões, os diversos aspectos do desenvolvimento integral se interrelacionando, dialogando, né, juntos, vão se conectando. Então, a questão social, a questão afetiva, a questão emocional, a questão cognitiva, tudo isso vai se conectando. A pedagogia da presença, né? Olha o destaque aí, o destaque que ele coloca, a pedagogia da presença. Então, ali, seres presentes são sujeitos, pessoas que se escutam, que dialogam, que estão dispostos a construir esse processo de maneira participativa, democrática, da pedagogia da presença, né? A presença ali em todas as suas dimensões. Os 4 pilares da educação para o século XXI. Então ele vai trazer o aprender a ser, aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a fazer. Então são os 4 pilares da educação para o século XXI. Então isso vai estar dialogando aí com toda a concepção da Unesco, que vai estar dialogando com a BNCC, que vai estar dialogando também com as competências, 10 competências gerais que são apresentadas, e o protagonismo estudantil. Protagonismo, aqui usou a palavra juvenil, né? O protagonismo juvenil. Observe então que isso é cada vez mais enfático, mais forte nesses materiais, essa questão do jovem protagonista, do estudante protagonista, né? Aquele que a educação acredita e sabe do potencial, do quanto que eles têm já de conhecimento, de informação para poder contribuir, e a escola vai ampliar. E como é que se amplia os campos de conhecimento? Com ele participando, né? Ele participando, dando sua opinião, fazendo, porque a partir desse processo de reflexão, de criticidade, de criatividade, é que ele vai desenvolvendo e vai organizando o seu projeto de vida. Aí, continuando no protagonismo, né, na questão da concepção, o protagonismo juvenil é um dos princípios educativos que sustentam o modelo. Olha lá, então é importante isso aí, destacar, hein? O protagonismo juvenil. Aqui já é umas palavrinhas aí para você anotar no seu caderninho. É um dos princípios educativos que sustentam o modelo. O outro aqui, ó, projeto de vida, é simultaneamente o foco para onde deve convergir. Então, toda essa ação do campo educacional do Estado de São Paulo, destacando o protagonismo juvenil, tem que remeter ao projeto de vida, contribuir totalmente para a construção desse projeto de vida. Esse é o foco. Então, metodologias didáticas estão direcionadas a isso. Aí tem as disciplinas eletivas, é a estratégia, né? Acolhimento também é a estratégia para a sensibilização do estudante. Então é um espaço de escuta. É um espaço de escuta, um espaço ali do processo de construção coletiva, de participação, ver o que deu certo, o que não deu certo, as avaliações, os indicadores, mobilizar os grupos, os diversos representantes dos segmentos. Então, é algo aí que não é só chegar e dar a sua aula. Ah, vou chegar e dar minha aula. Eu passei no concurso para isso. Passei no concurso só para dar minha aula. Não. Os documentos estão bem claros aí, que é esse processo de movimento dessa educação. Aí então, para destacar aí esses pontos: protagonismo juvenil, projeto de vida, acolhimento, avaliação e o processo de nivelamento da expectativa de aprendizagem, nivelamento no sentido de níveis. Então existem níveis ali de acordo com cada matriz, daquilo que se espera, daquilo que vai avançar o estudante, a estudante, disciplinas eletivas, orientação de estudos, porque acredita no incentivo dessa autonomia, desse protagonismo. Então você tem orientação para que de maneira autônoma o estudante também se responsabilize do seu processo de aprendizado. Atividades experimentais e laboratórios. Então esses espaços aí também da escola de tempo integral. Então ela tem uma gestão,
Ela tem uma gestão, essa escola de tempo integral tem uma gestão nesse programa. E o que defende? Em gestão relaciona muito à empresa, e de fato a escola é uma empresa. A sua finalidade não é produzir uma mercadoria, mas é contribuir com a formação de jovens e crianças, mas é uma empresa. Então ela tem toda uma lógica de uma empresa e ela tem uma missão. E qual que é a missão dentro desse programa aí do que apresenta a Secretaria de Educação do Estado? Ser o núcleo formador de jovens, primando pela excelência na formação acadêmica. Então ser um núcleo formador. Formador do quê? Formação acadêmica. No apoio integral. Apoio integral aos seus projetos de vida. Então, apoio integral aos seus projetos de vida. Seu aprimoramento como pessoa humana, aprimoramento, formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Então, formação ética, autonomia intelectual, pensamento crítico, aprimoramento como pessoa humana, tudo isso está ligado ao apoio integral, ao seu desenvolvimento integral, que está relacionado com o seu projeto de vida. Então ele utilizar de todo esse conhecimento para também construir o seu projeto de vida. Essa é a missão, tá bom? Essa aqui é a missão dentro do programa da Escola de Tempo Integral. Visão de futuro: ser em 2030 reconhecida internacionalmente como uma rede de ensino integral pública. Então, a meta é que em 2030 tenha esse reconhecimento a nível internacional. De fato, né, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo chegou aí a uma rede de ensino integral de excelência, né, de excelência, porque ensino tempo integral, a gente precisa também buscar essa excelência, essa qualidade, esse padrão mínimo de qualidade, posicionada entre as 25 primeiras do mundo. Então, essa é a visão do programa. Valores: oferta de um ensino de qualidade, valorização dos educadores, gestão escolar democrática e responsável, o espírito de equipe, cooperação, mobilização, engajamento, comprometimento da rede, alunos e sociedade em torno do processo de ensino-aprendizagem voltado ao espírito público e cidadania, e a escola como centro irradiador da inovação. A escola como centro irradiador da inovação. Isso aqui são os valores, certo? Então, para a gente destacar aqui, outra etapa importante do plano de ação da Secretaria, como elemento norteador para o planejamento da escola, são as seguintes premissas. Eles apresentam as seguintes premissas, então: protagonismo juvenil, formação continuada, excelência em gestão, corresponsabilidade e replicabilidade. Então aqui são as premissas que eles colocam dentro do plano de ação da Secretaria. Acreditar em primeiro momento no protagonismo juvenil, acreditar, incentivar, apoiar, fortalecer. É por isso que eu destaquei nessa semana umas 2 vezes o Grêmio Estudantil, o documento que fala do Grêmio Estudantil. Destaquei lá para não esquecer no momento da prova discursiva, ou até se atentar nas objetivas, aí o destaque dessa concepção do protagonismo juvenil. A formação continuada, os profissionais em constante processo aí de formação, de autoformação, para acompanhar essas dinâmicas de mudança e transformação da sociedade e da educação. Excelência em gestão, então o gestor é ele que vai mediar, observa a responsabilidade que ele tem, né? A responsabilidade que ele tem de dialogar com os diversos segmentos, de avaliar, de mediar os conflitos, as diversas concepções, de colocar um caminho, um planejamento claro para todos em busca daquilo que foi como objetivo. Olha a responsabilidade. E vocês que vão assumir, daqui uns anos, nada impede de também estar adentrando na gestão. Então isso, ter claro esse domínio para fazer uma ótima gestão, porque uma ótima gestão interfere totalmente
no processo de ensino-aprendizagem, na dinâmica da escola, no seu desenvolvimento, interfere totalmente na qualidade. Bom, então uma boa gestão, uma excelência em gestão interfere aí em todo o projeto, planejamento pedagógico. Corresponsabilidade. Então destaca que nesse plano de ação aí a corresponsabilidade dos diversos segmentos, porque a educação não se faz sozinha, não é só o professor na sala de aula, a professora que vai garantir. Não, essa ideia que ainda insistem é uma ideia totalmente, a meu ver, fracassada e vai só adoecer tanto estudantes quanto os profissionais da educação. Então, a responsabilidade tem que ter uma corresponsabilidade nesse processo aí, cada um com a sua responsabilidade, mas que dialoguem. E replicabilidade, aqueles projetos, aquelas ações que deram certo em uma escola, replicar para outras realidades dentro das possibilidades. Então vai replicando modelos que vão sendo testados, melhorados, aperfeiçoados e consequentemente também multiplicadores, ok? Então esse é o programa da Escola de Tempo Integral, que está lá no edital. Observe então como que ela vai dialogando com todos os documentos dialogam entre si, não tem nenhuma diferença e não vai ter. Tanto que quando chegar nos autores, os autores não vão dizer o contrário daquilo que foi apresentado. O que acontece é que eles vão potencializar, reforçar ou trazer ali termos específicos do seu campo de pesquisa, mas que vão tudo reforçar a mesma concepção. É essa concepção que tem que estar clara. Essa concepção. Se você tem essa concepção clara da secretaria, pode ter certeza que 90% da sua chance, 80% da sua chance de uma boa aprovação é garantida. É claro que vão ter questões ali que são questões de nível difícil, que a própria VUNESP ela vai apresentar como até uma questão mesmo de eliminação. Então são questões ali muito específicas, talvez até de decorar alguma lei, entendeu? Mas ainda assim, se você compreendeu essa concepção, se ali no momento da prova você estiver calmo, tranquilo, focado, ainda assim você consegue raciocinar para fazer ali uma eliminação correta das alternativas e pensando para buscar pontuar a alternativa correta. Tá bom? Isso aí também ajuda. Isso aí é uma estratégia que eu não vou apresentar nesse nosso movimento, mas eu também tenho dessas técnicas. Pode ser que no final, nos dias anteriores da prova, eu apresente alguma dessas técnicas para a gente refletir. E eu tenho usado isso. Hoje eu escolho, eu tenho buscado onde eu quero ser aprovado, qual região, para o cargo. Então, fui aprovado no concurso da Prefeitura de Franca para diretor de escola, dentro ali das classificações. São 40 vagas. Fui aprovado, já homologado dentro dessas 40 vagas. Então eu estou até em processo aí futuramente de mudança, tudo dando certo, me organizando. Não procurei em outras regiões, porque eu tinha o objetivo mesmo de ir para o interior. Então, conforme você vai desenvolvendo um método de estudo, você entende que não é ficar ali horas e horas, e que há uma técnica e que te ajuda, e você pode direcionar onde você quer ser aprovado, para qual região, qual cidade. Vamos lá. E agora então vamos para a segunda parte. A segunda parte vai falar sobre o documento aí da educação especial. E ele apresenta aqui uma trajetória, né? Ele contextualiza, ele apresenta os marcos históricos e atos normativos da educação especial. Não vou destrinchar cada um deles. No material eu apresento ali um contexto histórico, faço tenho um resumo, mas eu não vou me atentar aqui a detalhar cada um. Mas a gente tem todo um percurso também. Quando a gente fala de educação especial hoje, isso não surgiu agora. Isso tem toda uma trajetória. Então tem toda a ideia da Constituição, vamos ter antes a Declaração de Salamanca,
A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos também é um grande provocador, estimulador. Vamos ter diversos setores, movimentos, grupos, lideranças que diante de cada segmento, né, das pessoas com deficiência visual, da comunidade surda, cada grupo vai lutando historicamente por essas garantias, desde o Império. Então tem toda uma trajetória aí que faz a gente chegar na Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Passa pelo Plano Nacional de Educação, Convenção de Guatemala, como já falei, a Declaração de Salamanca. Então é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Estamos no ano de 2023. Olha, assim, se a gente pensar o pouco tempo, espaço de tempo, 2015 a 2023, 8 anos. Dentro desse período de 8 anos, tivemos a pandemia, né, que afetou drasticamente a sociedade. Então, quando a gente fala de uma lei a nível Brasil federal, estamos no percurso aí recente, fora que as políticas públicas de educação especial também das secretarias de educação também são recentes. Estão nesse período também, 2015, 2016, então é tudo muito recente essa trajetória oficial, enquanto lei, documento, tá bom? A trajetória de luta ela é muito antiga, e o quanto que a gente tem que estudar, pesquisar, até com as novas transformações, números, né? O número de avaliações e intervenções dos diagnósticos, o acesso, essas crianças dentro da escola, sua permanência com qualidade. Então tudo isso perpassa por uma política pública que vai valorizar e reconhecer. Aí vai colocar, né, quem são aí os estudantes elegíveis, ou seja, estudantes do atendimento aí educacional especializado. Lembrando que conforme a LDB e a Constituição, a educação é direito de todos. A educação é direito de todos. A educação básica é direito de todos. Temos lá dos 4 aos 17 anos. Então todos devem estar na escola. Ah, mas ele tem uma deficiência. Ele é autismo. Não tem uma escola especial? Não. Você tem aí algumas exceções. Você tem aí o trabalho complementar de outros espaços, mas a educação básica ela é um direito. Isso é inegociável. Considera-se pessoa com deficiência. Então aqui já um destaque também, tá bom? Pessoa com deficiência. Se tiver alguma comanda lá, é bem provável que venha mais para o pessoal que vai prestar a educação educação especial, mas vai saber de outra comanda. Sempre utilizar pessoa com deficiência, não falar deficiente, tá bom? Pessoa deficiente, é sempre pessoa com deficiência, que é um termo, uma expressão até defendida pelos grupos de luta e que foi aceita aí como um termo para se referir às pessoas que entram dentro do atendimento da educação especial. Aquela que tem por impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva. Então, pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, né, de natureza física, mental, intelectual, que tenha barreiras que a impeça de acessar e participar de maneira plena e efetiva da sociedade, tá bom? Dificultando aí uma igualdade de condições. Então tem barreira que a impede de ter uma igualdade de condição. Então lembrando que é sempre impedimento de longo prazo, tá bom? A pessoa que se machucou, eu torci o pé, eu estou usando muleta. Essa pessoa não é considerada uma pessoa com deficiência. Para ser uma pessoa com deficiência, esse impedimento tem que ter aí um longo prazo, ou às vezes, ou seja, ao longo da vida. Então diz aí o material: estudantes com deficiência integram o grupo elegível também da educação especial, que é informado também estudantes com TGD, TEA, transtorno global de desenvolvimento, transtorno do espectro autista. Esse grupo aqui também entra no público das pessoas com deficiência, assim como altas habilidades e superdotação, né?
Aqui, desculpa, não entram com pessoas com não é que entram com pessoa com deficiência. Eles passam também a ser atendidos na educação especial. Eles passam também a ser atendidos na educação especial. Então, por isso que os documentos falam pessoa com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Bom, então eles adentram a educação especial. Eles também têm o direito a esse atendimento educacional especializado. Então, se a gente for pensar, são esses três grupos, né? Pessoas com deficiência intelectual, física, sensorial, mental, TGD, transtorno global do desenvolvimento, TEA, transtorno do espectro autista, e altas habilidades, superdotação. Bom, então esses 3 grupos fazem parte do atendimento, são elegíveis ao serviço da educação especial. Então, tipos de deficiência. Deficiência física. Bom, então consiste no impedimento físico ou motor que demanda o uso de recursos, meios e sistemas que garantam acessibilidade ao currículo, aos espaços escolares. Então, sempre aqui pensando no espaço escolar. Uma deficiência física que a pessoa precisa aí de um apoio, de um ajuste para poder acessar o currículo, né, o conteúdo e o espaço escolar. Deficiência auditiva e surdez. Aqui é mais aceito a pessoa surda, comunidade surda, mas o documento apresenta deficiência auditiva e surdez. É uma pessoa que tem impedimento de natureza auditiva, seja parcial ou total. Deficiência visual. Então a gente também tem essa questão aí da classificação, seja perda total ou parcial da visão, baixa visão, cegueira, baixa visão. Então isso também adentra. A pessoa que tem uma baixa visão também entra como deficiência visual. A pessoa que tem aí também um baixo nível a questão da surdez também entra no grupo das pessoas com deficiência. Lembra que é um impedimento ao longo da vida. Uma pessoa que tem uma baixa visão, ao longo da vida ela vai ter uma dificuldade, barreira, né? Ela vai ter barreiras de acesso, no caso da escola, aos ambientes, ao currículo. Então, para isso, ela precisa que essas barreiras sejam eliminadas, com ajuste, com apoio. Com apoio do quê? Do atendimento educacional especializado. Então, ela precisa desse serviço para garantir o seu acesso. Bom, por isso que também é considerada pessoa com deficiência e faz parte aí do serviço do AEE. Aí vai destacar aqui, né, cegueira, baixa visão, vai explicar. Aí a gente segue, tem também deficiência intelectual. A pessoa com deficiência intelectual, características por alterações significativas relacionadas a déficit tanto no desenvolvimento intelectual quanto na conduta adaptativa e na forma de expressar habilidades práticas, sociais e conceituais. Então, deficiência intelectual. Pessoal, tudo isso aqui não tem necessidade, assim, essa informação, mas só para critério de esclarecimento, são diagnósticos que têm comprovação médica. Bom, tem comprovação médica, então a pessoa com deficiência intelectual ali, então jamais é um achismo aqui, coisa do tipo. Sempre uma questão oficial. Surdo-cegueira, deficiência múltipla, tá bom? Então aqui são as pessoas com deficiência, são os tipos de deficiência que tratam aí do atendimento educacional especializado. E qual que é a estrutura? Aqui eu não expliquei cada uma delas, está no material, para não se prolongar muito, mas quais são a estrutura aí do serviço? Temos o professor especializado, que é o que o concurso abriu inscrição. Temos o atendimento educacional especializado, o AEE, né? Então confere todos esses recursos, os diversos recursos para garantia da criança, do estudante com deficiência. Tem a classe regida por professor especializado. Tem o professor interlocutor de Libras, então também tem esse serviço. Tem atendimento escolar domiciliar,
Aqui é mais para você ter um entendimento, compreender que também há essa possibilidade. Lá na LDB a gente viu que já tem esse destaque. E o programa, né, da educação especial do Estado de São Paulo também confere, tem aí nos seus materiais esse indicativo, atendimento escolar domiciliar. Também em ambiente hospitalar, tem cuidadores, tá bom? Cuidadores são aqueles profissionais contratados, que tem uma parceria com o setor privado, que auxiliam o estudante na escola em questões como higiene, alimentação, locomoção. Então são profissionais que trabalham lá, contratado por fora, que prestam esse serviço de cuidador. Então eles vão ajudar nessa autonomia. O estudante não tem essa autonomia ainda, então tem esse profissional lá para ajudar. Atendimento não inclusivo em escolas privadas sob custeio público. Então às vezes aí que não tem diretamente relação com a escola pública, mas o custeio público, tem aí a verba pública. E o transporte regular e transporte adaptado, também aí é o serviço que atende a estrutura da educação especial de São Paulo. Vai ter lá no material esse infográfico que vai indicando aí algumas características, alguns apontamentos que vale a pena sobre a política de educação especial do Estado de São Paulo, que são as diretrizes. Então vamos ter aí as diretrizes que vão tratar sobre o ensino regular, né, a conclusão da educação básica, a transversalidade. Então vamos ter diversas diretrizes pontuando aí educação em trabalho, todo o comprometimento que tem aí na educação básica, também garantida dentro da educação especial e ampliada, fortalecida diante dos ajustes necessários. Então essas diretrizes garantem o quê? O que elas trazem, né? Que elas vão pontuar de modo aí a gente compreender cada uma delas. Garantia de acesso, permanência e participação dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem, conduzindo aí as ações para a inclusão de todos. A educação é direito de todos. Então, esses estudantes com deficiência, estudantes do transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades, precisam ter os ajustes, os recursos para serem incluídos. Lógico, a inclusão trata de todos. A inclusão trata de todos. Pessoas de diferentes religiões, pessoas de diferentes nacionalidades, né, estrangeiros, migrantes, pessoas que diversas condições sociais, dificuldades de aprendizagem. Então você também. Então a inclusão é para todos. Mas aqui em destaque está falando da educação especial, que são esse público aí elegível. Então todos no ensino regular, todos devem estar aí nas suas condições, tirando as barreiras que dificultam, que impedem o seu acesso, eliminando essas barreiras para que eles possam acessar em igualdade de condições. Equidade e qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Então quando você elimina as barreiras, para que todos tenham aí a mesma igualdade de condições, ou que tenham proximidade nessa igualdade de condições, tá bom? E não só na educação básica, mas também ao longo da vida. Transversalidade da educação especial. Então, a educação especial, ela deve e pode, né? Deve perpassar todas as áreas de conhecimento, né? Todos os espaços, aí como um tema transversal. Um tema transversal para ser abordado, discutido numa questão interdisciplinar também. Desenvolvimento de práticas inclusivas com vistas ao DUA. DUA aqui quer dizer desenho universal de aprendizagem, né? Da aprendizagem. Então, um desenho universal. Então, é um modelo desenhado, estruturado, para que todos possam utilizá-lo, não só a pessoa com deficiência. Então, não é algo só para ela, mas é um modelo que todos podem utilizar. Inclusive, é claro, a pessoa com deficiência, com transtorno, altas habilidades. Certo? Então é isso que a gente chama de desenho universal. Serve para todos.
não vai taxar uma pessoa. Esse aqui é só para essa pessoa. Não, acaba sendo também ali um pouco taxativo. Então ele aborda todos. E então esse desenvolvimento de práticas também é a eliminação das barreiras do ambiente escolar. Então não basta ter o direito da criança, por exemplo, cega, estar dentro da escola. Conseguiu seu direito, legal, direito aí que está na lei. Ela está na escola matriculada e está frequentando, mas ela precisa de recursos para poder acessar o currículo. Então ela vai precisar ali de todo um apoio, de todo o material em braille, para fazer a leitura. Se ela não sabe braille, ela vai ter que ter o aprendizado disso. Então tem a sala de recurso, tem os espaços, o profissional dessa área que vai oferecer esse apoio, seja o básico, fazer parceria com a instituição para ele avançar nesse domínio da leitura em braille. Enfim, toda uma série. O ambiente escolar precisa estar adaptado ali com as marcações para ele poder caminhar com autonomia pela escola. Se ele não faz o uso da bengala de maneira com instrução, ele precisa receber essa instrução de mobilidade. Observe então que não é só estar lá dentro. Não é só estar lá dentro. As barreiras precisam ser eliminadas. Os banheiros precisam ter a comunicação também em braille para ele poder acessar. Enfim, tudo para ele. Todas as barreiras que o impedem estar ali. Porque se ele está lá só de corpo físico e não consegue acessar o conteúdo porque não tem leitura em braille, é uma barreira. Se ele não consegue caminhar pelo espaço da escola porque o espaço não tem ali os recursos táteis, é uma barreira. Se os espaços que ele tem que ir para a higiene, o banheiro, não tem o indicativo masculino, feminino, onde fica, é uma barreira. Observa que tudo isso são barreiras que o impedem. Nada está dizendo que ele não tem condição, não tem potencial. A única coisa é que ele tem ali as barreiras, e as barreiras vai impedi-lo de colocar em prática o seu potencial, desenvolver, ampliar o seu potencial como qualquer outro. Continua. Efetivação do ensino colaborativo na articulação. Eita, aqui já ficou um design aqui, né? Um design tudo torto. A articulação entre professor especializado e professor regente da sala comum, ou seja, tem o professor da aula específica ali, matemática, história, geografia, e vai ter o professor especializado da educação especial. O professor que vai, agora nesse caso já na rede, né? E os que vão agora adentrar, acessando aí efetivo. Então vai ter esse diálogo entre eles, para poder fazer uma articulação colaborativa, um poder contribuir com o outro, ainda mais o professor especializado, indicar os ajustes, indicar as correções, o que pode ser melhorado para garantir a inclusão. Ampliação da rede de recursos pedagógicos, acessibilidade e tecnologia assistiva. Então, quanto mais ampliar, mais recurso, mais garantia a esses estudantes. Fomento de uma cultura inclusiva nas escolas. Então não basta apenas, no caso aqui retomando o exemplo da criança cega, ela está na escola, sendo que os demais não estão também sendo estimulados nessa percepção da inclusão, que um colega ou uma colega pode ser o par ali para ajudar, para acompanhar, ou vice-versa, um aprender com o outro nesse processo, e desmistificar qualquer tipo de não é aquela ideia, né, quando a gente fala da criança com uma deficiência intelectual, que ela não aprende, que ela não avança. É um deficiente, ele é deficiente, deixa ele aí no cantinho dele. É essa percepção que tem que ser totalmente desconstruída, eliminada. Ao contrário, tem que participar como qualquer outra criança, tem que vivenciar como qualquer outra criança, né? Ser chamado a atenção como qualquer outra criança, ter responsabilidade como qualquer outra criança, outro estudante. É claro, dentro das suas especificidades, cada um ali é específico, independente da pessoa com deficiência ou não. Bom, então essa cultura inclusiva ela é muito importante para que esses estudantes tenham o seu direito garantido, porque não é só do aprendizado
Lógico, a escola ali como espaço para ele acessar o currículo desse aprendizado, mas todos esses outros aspectos também fazem parte. A sua dimensão emocional, a sua dimensão afetiva. Então, esse ambiente também precisa acolher, ser totalmente inclusivo. União de esforços para a construção de uma rede escolar cada vez mais inclusiva. Então tá aqui, né, destacando. E oportunidades de educação para o mundo do trabalho. Então dá toda isso, sabendo que esse estudante não vai ficar pro resto da vida da escola, né? Ele vai crescer, ele vai seguir o seu caminho. Então todas as oportunidades ali de ampliação de condição para que ele possa também construir, preparar o seu projeto de vida, certo? Pessoal, é isso. Esse foi o último vídeo da semana 2. Peço que vocês curtem, compartilhem, sigam no YouTube, no Instagram. A gente vai entrar logo aí na próxima semana no material do campo teórico. Quem não fez esse passo a passo desses dias anteriores, façam. Tem um conteúdo mais denso aí nessa semana 2, mas vale a pena, porque agora a gente vai dando uma desacelerada. Acelerou, foi lá em cima, agora vai desacelerar para a gente caminhando até para deixar a mente um pouco mais calma para o dia da prova e você ter a sua aprovação. Não só a sua aprovação, mas a sua melhor classificação, certo? Não se esqueçam do vídeo da prova prática até o dia 20 de julho. Não deixe para mandar no dia 20 lá às 23h59, tá bom? Isso aí, abraços e até o próximo vídeo.